Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui e hoje teremos uma lição importantíssima. Eu sou o professor Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a lição de número 8, o Ministério de Evangelista, no segundo trimestre de 2021, da revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário, da editora CPAD. Desde já eu peço que você deixe seu comentário, sugestões, perguntas e se inscreva nos nossos canais. Ative o sininho para que você receba nosso conteúdo semanal e nos siga também no Instagram, @crentedocente. Visite e conheça o site fabricadaebd.org. Inicialmente nessa aula, o objetivo principal é nortear e corroborar com os professores que vão ministrar essa aula em sua classe de escola bíblica dominical. Por essa razão, nós temos um tempo aqui um pouco mais reduzido que você, professor, naturalmente terá na sua classe. Aqui nessa lição eu terei de 20 a 30 minutos para apontar as principais questões acerca do ministério de evangelista e que podemos desempenhar bem este papel nestes últimos dias. Já você, professor, deve ter de 40 minutos, 50 minutos até 1 hora para ministrar essa lição. É essencial que você, professor, ao ministrar sua aula, também demonstre para os seus alunos questões que os mesmos, além de conhecer a parte teórica da lição, eles possam absorver o conteúdo e venham praticar no seu cotidiano, na sua vida terrena, curta e passageira aqui nessa terra. Na preparação da sua aula, além da leitura da revista, é importante que sejam lidos subsídios diários, indicados pelo comentarista, além de todos os versículos e capítulos da Bíblia dos textos indicados a cada tema, a fim de que você tenha na sua mente os episódios de cada fundamento utilizado pelo escritor da revista. Nossa revista, por exemplo, mencionou Atos capítulo 8, mencionou Efésios 2, Lucas 4, Lucas 10, Marcos 1, Marcos 16, 2 Timóteo 4, 1 Coríntios. Então, a nossa revista, na lição de hoje, apontou diversos textos bíblicos que é importante que você se debruce, dedique e invista seu tempo na leitura dos mesmos. Lembre-se de dividir bem sua aula para que seja feita uma breve introdução e que os 3 tópicos tenham durações equivalentes e que você possa concluir sua lição com uma aplicação prática para que os alunos desempenhem, entendam, invistam e pratiquem, o ministério de evangelista. Compreenda seu público-alvo. Se eles forem, na sua maior parte, jovens, avalie a possibilidade de, ao final da lição, elaborar algumas perguntas sobre a lição. Faz um quiz. Tem ferramentas na internet de você criar uma sala, criar perguntas e as pessoas responderem online pelos seus celulares as alternativas, se está correto, se está errado. E você consegue avaliar o comprometimento dos alunos e se eles absorveram bem ou não o conteúdo ministrado. Então, se a sua sala não tiverem muitas pessoas, tiver uma sala menor, de até 15 alunos, é possível que você faça essa pergunta no slide, no data show, ou até você faça as perguntas individuais para os alunos que voluntariamente queiram responder e você os premie pelas respostas corretas. É uma solução de você incentivar os alunos desde o início a prestarem atenção e a absorver o conteúdo ministrado. Então, o texto bíblico básico, ele encontra-se em Atos capítulos 8, verso 26 ao 35 e Efésios 4, versículo 11. Como em boa parte das igrejas o texto bíblico já foi lido por quem abriu o culto, talvez não seja necessário você ler novamente, devendo se atentar para o tempo de aula que lhe foi dado. Avalie então se é necessário ou não ler novamente o texto bíblico básico. O textuário é curto, então é importante que você leia e foque na gravação desse texto pela sua turma. O textuário encontra-se em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, e diz: Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Com um versículo apontado, é importante esse texto de ouro, esse texto-chave, o texto principal, é fundamental que seja demonstrado o contexto desse texto. Os 4 primeiros versículos, somado ao verso 5,
extraímos então a verdade prática de que o evangelista ele proclama, ele anuncia o evangelho de Cristo com ousadia, sendo um arauto de Deus ao mundo. Arauto era o responsável por repassar a mensagem, os decretos, as ordens do rei ao povo. Estes somos nós, que somos os responsáveis por difundir a palavra da salvação. Nós somos arautos de Deus neste mundo. Então, segundo Timóteo 4, verso 1 ao 4, a sua leitura, Paulo vai escrever a Timóteo para que ele pregue a palavra, bem como estar preparado a todo instante para corrigir e repreender as pessoas, bem como em algum momento o povo já não daria mais ouvidos à sã doutrina, se afundariam nos seus próprios desejos e se voltariam para os mitos, mas mesmo assim era para manter-se irrepreensível e continuar anunciando o Evangelho. Então é basicamente esse o contexto onde vai se inserir o versículo 5 de 2 Timóteo capítulo 4, onde Paulo fala para Timóteo: embora as pessoas não queiram ouvir você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, independentemente das pessoas quererem ou não ouvir, de se colocarem como obstáculo ou não. Faça a sua missão até o final e não se corrompa. Então, por isso vem o verso 5 como o verso-chave ali. Nós temos como objetivo na lição, o objetivo geral é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja, e os outros 3 objetivos, abordar a missão dos 70 ou 72 convocados por Jesus, refletir sobre a missão ainda inacabada da grande comissão, onde Jesus chama os 11 apóstolos para que pregasse o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas e povos e línguas, e que esse ministério não acabou ainda, e nós estamos dando continuidade a essa missão, a essa determinação de Cristo, e indicar o ministério do evangelista no Novo Testamento. Como introdução, então, a gente tem Efésios 4:11, indica que Deus escolhe cada um dentro de uma função para crescimento do reino, de modo que no texto bíblico indica que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros pastores, outros doutores, mestres e evangelistas, e assim vai. Muito embora alguém seja chamado para uma determinada missão ou ministério, não significa que as demais funções sejam anuladas. Um exemplo disso foi o diácono Filipe, que desempenhou o ministério de evangelista e ainda, ao ensinar o etíope sobre o que dizia a Escritura, desempenhou a função de mestre ou de professor. Então, os dons e ministérios de Deus, quem escolhe nos dá de acordo com a vontade dele é o próprio Senhor, é o Espírito Santo. Porém, o fato de Deus escolher e dedicar certas missões a algumas determinadas pessoas, a função de evangelista ela está em aberto a todos nós que disponibilizemos para tanto, não sendo necessário uma carteirinha ou um título para o desempenho dessa função. Somos evangelistas à medida em que em toda a nossa vida a nossa principal preocupação seja voltada para o interesse de anunciar as boas novas da salvação. As pessoas, por onde quer que a gente for, se a gente tiver essa preocupação, esse desejo, a gente estará cumprindo a missão, o ministério de evangelista, pois foi essa a ordem de Cristo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, lá em Marcos 16. O primeiro tópico, então, vai falar de Lucas 10, sobre a missão dos 70 discípulos, ou os 72 convocados por Jesus para anunciar aos lugares que Jesus em breve passaria, que o reino de Deus estava próximo. Era essa a missão que Deus para ele, que Jesus entregou para os 70 ou 72 anunciarem, dando-lhes algumas instruções. Esses propagadores das boas novas, eles retornaram após o cumprimento da missão dada pelo Mestre, voltaram felizes, voltaram alegres, sob a justificativa de que os demônios lhes sujeitavam e pessoas eram curadas. Então eles estavam alegres mais por conta dessa situação em si. Quando eles retornam e dizem o motivo pelo qual eles estavam alegres, Jesus então lhes esclareceu um ponto importantíssimo, que eles deveriam estar alegres não por esses feitos, mas sim por terem o nome sido escrito no livro da vida, ter sido escrito nos céus. Importante frisar ainda que nada nós podemos fazer se não vier de Deus. Então nada de nós mesmos nós podemos fazer.
Então todos os nossos feitos é porque Deus ele nos instrui, é pela misericórdia de Deus, é porque Deus nos usa, é porque Deus nos capacita para o propósito dele, cujo principal objetivo é resgatar os perdidos e salvar as almas do inferno para o céu, através da aceitação do perdão de Cristo. Então não podemos achar que nós somos alguma coisa, pois toda a honra e glória pertence não a homem algum, mas pertence a Deus. Dentro do primeiro tópico ainda, o próprio Jesus diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Logo, não há espaço para todos pregarem o Evangelho, pois a quantidade de pessoas afastadas de Deus que precisam se reconciliar com o Eterno através de Jesus Cristo é imensa. Deixe Deus te usar, pois há campo para você colher pessoas para Jesus. Uma das razões para serem poucos os que anunciam a Cristo é porque a mensagem que transmitem não é em nome próprio, mas em nome de quem os enviou. Assim, anunciar a mensagem em nome de outro não lhe trariam benefícios pessoais, de modo que o evangelista deve ser como João Batista, que ele cresça e nós diminuamos. Uma importante questão a ser observada é que os que anunciam o evangelho, eles encontrarão seus algozes no meio do caminho, de modo que Jesus informou os enviados que seriam enviados como ovelhas em meio aos lobos, o que significa que as pessoas para os quais o evangelho será anunciado, muitas delas não vão querer ouvir, menos ainda se arrepender, e outras, além de não só rejeitar, vão querer calar os arautos de Deus, vão perseguir, vão matar os que proclamam o evangelho da paz. Nesse sentido, peço que vocês conheçam, a Missão Mais no Mundo. Joga lá, missãomaisnomundo.org. É uma escola de missões voltada com o objetivo principal de enviar pessoas para diversos locais para pregar o evangelho. Inclusive, essa missão, a Missão Mais, já teve pessoas que pagaram com a própria vida cumprindo o ministério evangelístico. Logo, sua classe e seus alunos, após a lição, devem ter convicção de optarem pelo evangelho da salvação, mesmo que com isso inicie perseguição, seja no trabalho, seja em casa, na escola. Afinal, Jesus, desde o início, avisou que seríamos perseguidos e teríamos dificuldades na caminhada cristã, mas também sempre nos motivou com prêmios maravilhosos. Quem vencer comerá da árvore da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Receberemos um novo nome. Seremos filhos de Deus. Não teremos mais dores e sofrimentos. Então, aquele que perder a sua vida por amor a mim, viverá. Mas o que quiser guardar a sua vida, a perderá. Ainda o evangelho deve ser apregoado com poder, pois os sinais confirmam a palavra. O próprio Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Eles expulsarão demônios, curarão enfermos. Então, que a gente venha buscar mais a utilização, viemos buscar mais sermos instrumentos de Deus para que Ele nos mostre pessoas endemoniadas e tenhamos autoridades em nome do Senhor para expulsar esses demônios. Que ao impor as mãos em pessoas enfermas, elas sejam curadas, a fim de que o evangelho seja ainda mais potencializado. As pessoas ficavam atentas e criam na pregação das boas novas de Filipe, lá em Samaria, e por onde ele passava. Uma das razões para isso, para as pessoas acreditarem, para as pessoas se converterem, eram os sinais que ele realizava. As pessoas o ouviam, criam, eram batizadas, curadas, demônios eram expulsos das pessoas, e o ministério dele lograva êxito, lograva sucesso, porque juntamente com a sua pregação, com a sua ousadia, com o ser cheio do Espírito Santo, os sinais o acompanhavam. Que Deus nos utilize como instrumento dele, para que nos dias atuais sejamos instrumentos de milagres na vida das pessoas. Tópico 2 da sua revista vai falar sobre a grande comissão, o envio dos 11 apóstolos. Jesus, após ressuscitar, ele convocou então seus discípulos a não medir esforços para anunciar tudo que os havia ensinado, até que todos os povos, línguas e nações tivessem conhecimento da salvação por meio de Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, versos 19 e 20. E após o Evangelho encontrar muitos obstáculos, por se tratar da vontade de Deus,
As boas novas chegaram em todos os continentes, inclusive no nosso. Porém, o que se vê hoje, em especial na Europa, é o esfriamento e a perda do espaço do cristianismo. No mundo há apenas cerca de 33% de cristãos, e temos perdido espaço ainda no continente europeu, de onde nos veio a mensagem da salvação. Será que eles, por terem recebido a mensagem antes de nós, acabaram perdendo a esperança por acharem que Jesus tem demorado a regressar? Será que não seria a hora também da gente retribuir a mensagem que nos trouxeram há algum tempo para reavivá-los, já que a mensagem veio de boa parte dos europeus para nós aqui na América do Sul, em especial no Brasil, com avivamento, com pregação de Jesus, de arrependimento? Será que não estaria na hora da gente também retribuir de alguma forma, voltar para a Europa e anunciar o Evangelho lá de onde antes eles nos trouxeram, para que eles venham se converter e relembrar daquilo que eles nos passaram há tempos atrás? Importante frisar aqui o que diz Hebreus 10, 37 e 38. Porque ainda há um poucochito ou um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Europa tem recuado, Deus não tem tido prazer neles, nos que estão recuando. Então que a gente venha a ser utilizado como instrumento vivo nas mãos de Deus, para reavivá-los, para que eles venham colocar a mão de volta no arado e sejam abençoados e continuem a caminhada, porque falta tão pouco tempo para Jesus voltar, que é importante que eles retomem a caminhada o quanto antes. Que estejamos confiantes que a promessa de buscar a igreja nunca esteve tão perto. Jesus vem buscar a sua igreja. Devemos nos manter firmes e confiantes na promessa da salvação. Infelizmente, quanto mais o mundo se corrompe, mais perto está a volta de Cristo. Mesmo na situação em que o mundo se encontra, devemos tomar a responsabilidade para nós, de sermos úteis para o reino de Deus e produzirmos algo para o nosso Senhor, nessa nossa curta e rápida passagem na Terra. Aproveitemos esse momento de pandemia, em que muitas pessoas conhecidas estão partindo, para não deixarmos de anunciar Cristo para as que estão conosco ainda no caminho, ainda com vida. Não se permita deixar de falar de Jesus para os seus. Veja toda a sua rede de contato, de relacionamento, e antes que alguém do seu círculo conheça a morte, pregue Cristo, para que essa pessoa tenha chance de ser salva, para que você venha estar com a sua consciência tranquila, que você tentou, que você perseverou, para que essa pessoa conhecesse a Cristo, que você seja usado para converter os seus amigos, a sua rede de relacionamento venha conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, assim como você tem conhecido. Lembra do profeta Jonas? Ele viu que o povo de Nínive era mau, e quando determinou que ele fosse pregar contra aquela cidade, ele se recusou inicialmente, pois queria vê-los sem salvação, pois eles eram ruins. Depois Jonas então decide pregar a mensagem de arrependimento determinado por Deus. Todo o povo se arrepende. Estamos vendo nossa geração caminhando com passos largos para o inferno. Qual o Jonas que seremos? O Jonas que torce pela destruição do povo, ou o Jonas decidido a evangelizar e salvar quem conseguirmos? A grande comissão iniciada com os 11 apóstolos, após a ressurreição de Cristo, ainda está em andamento, faltando pouco para findar, pois Jesus disse que virá o fim após o evangelho ser pregado a todas as nações, conforme vemos em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a função do evangelista é essencial. Então Jesus só virá quando todo mundo tiver conhecimento do amor de Jesus, da salvação de Jesus, da cruz de Jesus. Então a importância de pregarmos o evangelho a toda criatura é justamente porque Jesus voltará, e ele voltará quando o evangelho tiver sido anunciado a todas as nações. Continuemos firmes nesse propósito, a continuar a propagação do evangelho, porque em breve Jesus vem. Tópico 3 da sua revista vai falar sobre o dom ministerial de evangelista. Evangelista é o anunciador de boas novas. Assim podemos entender que quem recebe esse papel tem amor pela mensagem da salvação
E podemos exemplificar com Paulo, o anunciador do Evangelho, bem como Filipe, que também foi diácono. Eles desempenharam com maestria o dom, o ministério, a missão que receberam. Enquanto o ministério de pastor, diferentemente do evangelista, do pastor, a principal função do pastor é cuidar das ovelhas. O evangelista teria a missão voltada para apregoar a mensagem de conversão e salvação de forma inteligível, clara, objetiva, tendo, portanto, função um pouco diferente da função pastoral. Um exemplo dos nossos dias que podemos citar é hoje o pastor Silas Malafaia, que antes ele era evangelista. Sua função, seu foco principal era apregoar o evangelho em diversos locais, enquanto hoje, já não mais evangelista e sim pastor, a sua frequência de viagens para pregação diminuiu em razão do seu ofício principal, que hoje ele desempenha como pastor-presidente da ADVEC, de modo que hoje ele é o principal gestor da padronização da igreja, que hoje conta com mais de 100 filiais. Em razão da dimensão da igreja, o cuidado com as ovelhas é repartido com os pastores auxiliares que ajudam os membros ou ovelhas a caminharem, dando direcionamento de acordo com a Bíblia, auxiliando no cuidado emocional, espiritual, social, familiar, ou seja, um trabalho voltado para cuidar daqueles que receberam a palavra de Deus, muitas vezes pregadas por evangelistas, pessoas que às vezes recebem também o título de pastores que possuem como principal objetivo de trabalho o estudo da palavra e a pregação da mesma. Estes, em razão do ofício principal, eles em tese, não cuidariam das ovelhas, porque a missão em especial deles é dedicada a apregoar a mensagem de Deus, enquanto a cuidar das ovelhas seriam mais dedicadas aos pastores locais. O diácono Filipe, também conhecido como evangelista, ele teve 4 filhas, e não eram evangelistas, mas elas profetizavam um outro ministério diferente do pai. Assim, é importante reconhecermos que todos, com as mais diversas missões no reino, temos sim a devida importância no reino, inexistindo missões mais ou menos importantes que outras, sabendo que o Espírito Santo que delega as funções a cada um de acordo com a vontade dele e não a nossa. Assim como nosso corpo tem muitos membros, e todos são importantes, assim os ministérios, missões, responsabilidade de cada indivíduo no reino. A importância do ministério de evangelista ela é muito relevante, pois é através do desempenho e êxito na conclusão da sua missão que acarretará a vinda de Cristo, pois Jesus colocou como uma das condições da sua volta a pregação do evangelho a todas as nações e povos. A tarefa do evangelista acarretará em salvação para algumas pessoas e, infelizmente, condenação para outras, pois quem quiser aceitar a mensagem da cruz será salvo. Quem rejeitar Cristo como Filho de Deus, infelizmente, já está condenado. Então, por essa lição, a gente pode concluir, então, que o ministério de evangelista é de pregar as boas novas, a mensagem da salvação, por meio de Cristo, a todas as pessoas, línguas e nações. O fato de alguns serem chamados para essa função não nos isenta de partilhar a mensagem de Deus, pois todo cristão é responsável por propagar a salvação por meio do sangue de Jesus. Evidentemente que haverá perseguição em razão da nossa fé e propagação do Evangelho, de modo que devemos estar cientes dos riscos e responsabilidade da nossa escolha para que não venhamos desistir e abandonar a fé no meio do caminho. Devemos compreender que, embora receber e proporcionar milagres seja importante, mais ainda é ter o nome escrito nos céus para a salvação. Que a grande comissão, o chamado dos 11 apóstolos a pregoar o Evangelho ainda não acabou, sendo nós os corresponsáveis pela continuidade do anúncio das boas novas até que Cristo arrebate a igreja. Seja você o evangelista, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vá, que você seja o arauto de Deus para a proclamação do arrependimento de pecados e salvação por meio de Cristo Jesus. Deus te abençoe na ministração da sua aula. Crente docente, fixando Cristo na sua mente.